A juiz esclarece. Vamos falar hoje da ação de investigação da paternidade. Já abordámos essa ação quando falámos da averiguação oficiosa da paternidade, portanto, que é aquela ação prévia instaurada no Tribunal e instruída pelo Ministério Público, decidida também pelo Ministério Público, para saber se há ou não fundamento para esta investigação oficiosa da paternidade, sendo certo que esta ação também pode ser proposta por outros intervenientes, como iremos ver. Quais são os métodos, os meios de estabelecimento da paternidade? Portanto, há três. O primeiro, que é relativamente aos filhos, é relativo aos filhos nascidos na constância do matrimónio, em que pai presume-se que é o marido da mãe. Portanto, funciona essa presunção. Relativamente aos restantes filhos nascidos fora da vigência do matrimónio, temos dois métodos, que é, portanto, a perfilhação ou o reconhecimento judicial da paternidade, através de uma ação própria. São estes os três meios, portanto, de estabelecimento da paternidade previstos na lei. Esta ação, por quem é que pode ser proposta? Portanto, como já disse, a ação é proposta ou pelo Ministério Público no âmbito da investigação oficiosa da paternidade, ou então, mas isto, como disse, também tinha o prazo, o limite dos 2 anos, ou então pelo filho. E neste caso poderá ser ou não representado pelo Ministério Público. Poderá, portanto, ser proposta nessas duas situações. Também terá de ser proposta, portanto, contra o pai, aquele que se entende que é o pertence do pai, e no caso deste falecer na pendência da na pendência da causa, a lei prevê as pessoas que têm de ser demandadas no seu lugar. O conjunto separado de pessoas e bens e os descendentes e sucessivamente ascendentes e irmãos. Também o filho, se falecer na pendência da causa, portanto a causa poderá prosseguir com as pessoas que a lei também prevê, para sucederem a serem habilitados a prosseguirem os termos da demanda no lugar do autor falecido. Também poderão propor a ação, se o filho tiver falecido antes de propor a ação, mas ainda estiver naquele prazo que a lei, que iremos ver já de seguida, que a lei prevê, portanto, para se poder exercer este direito de pedir o reconhecimento da paternidade. A lei, como acabei de mencionar, prevê uns prazos. Portanto, esta ação pode ser proposta durante a minoridade do filho, quer por si, quer representado, e ainda nos 10 anos subsequentes à emancipação, à maioridade. Há aqui diversas questões que se levantam de constitucionalidade, que já foram debatidas, continuam a ser debatidas, mas o que a lei diz é isto. Para além disso, ainda há a possibilidade de propor essa ação nos 3 anos subsequentes ao conhecimento dos factos que permitam imputar a alguém a paternidade. Pode acontecer fora daqueles outros prazos que eu mencionei, mas se decorridos esses prazos tiver conhecimento hoje de que fulano é meu pai, poderei durante 3 anos propor a ação, provando, é claro, que só tive conhecimento nessa altura. Há outra situação também em que esse prazo de 3 anos pode ser invocado, portanto, 3 anos para além dos outros prazos que a lei prevê, que é durante a minoridade e nos 10 anos subsequentes, poderá ser proposta depois se o filho que é tratado como filho pelo pai durante toda a vida, vê subitamente, nunca foi perfilhado,
nunca foi porfilhado, não propôs a ação porque sempre foi tratado como filho e subitamente cessa esse tratamento como filho. A pessoa, portanto, que ele reputa como sendo seu pai, deixa de o reconhecer e tratar como filho. Bom, se sabe desse facto, se sabe desse tratamento, esse filho terá ainda 3 anos para propor a ação, sendo certo que, nesse caso, caberá ao pertenço pai provar que esse prazo já decorreu antes da propositura da ação. Portanto, não competirá ao filho provar que propôs a ação no prazo dos 3 anos que a lei prevê, depois de ter cessado o tratamento, competirá antes ao réu provar que a ação foi proposta para além desse prazo e, portanto, o direito já não poderia ser exercido. Relativamente à investigação da paternidade, nesta ação podem ser invocadas 2 causas de pedir, ou seja, há 2 possibilidades aqui. Há o que chamamos a ação de bico aberto, em que simplesmente o autor limita-se a invocar que o filho, portanto, nasceu em consequência das relações de cópula mantidas entre a mãe e o pertenço pai. Portanto, a causa de pedir aqui é tão só o facto da procriação, as relações de sexo havidas entre a mãe e o pertenço pai. Nesse caso, o que é que se faz? O mais correal nestas ações são os testes os exames periciais para teste ao ADN dos intervenientes e, de acordo com o valor científico dessas perícias, é fácil hoje em dia determinar se determinada pessoa é ou não pai de outra pessoa, ou seja, se aquela criança nasceu em consequência das relações de cópula havidas entre a mãe que consta do assento e o pertenço pai a quem, portanto, aquela pessoa a quem é imputada a paternidade. A outra causa de pedir que poderá ser invocada são determinadas circunstâncias que a lei prevê e que, a partir das quais se presume que a paternidade fica comprovada. Portanto, que se presume que aquela pessoa que age daquela forma é pai daquela outra pessoa que pede o reconhecimento. Será o caso, por exemplo, daquele caso que eu mencionei, em que existe, embora não tenha havido um ato por filiação, aquela pessoa foi sempre reputada e reconhecida como filho daquela pessoa, foi sempre tratada como tal, e se conseguir provar na ação essa circunstância de que foi sempre reconhecida e tratada como filho daquela outra pessoa que a imputa a paternidade, nesse caso, o legislador presume que aquela pessoa é, de facto, o pai daquela pessoa que pede o reconhecimento. Competirá, então, ao réu provar que elidir a presunção, ou seja, demonstrar que aquele tratamento não é fundado, não foi fundado numa relação de paternidade, portanto, inverte-se o ónus da prova. Em vez de ser o autor que tem de provar que aquela pessoa é seu pai, se invocar e comprovar os factos que consubstancia tratamento e reputação como filho, portanto, que sempre beneficiou desse tratamento, nesse caso, competirá ao réu alegar e provar, portanto, demonstrar que a presunção legal, naquele caso, não é fundado. Há que dizer que esta ação de investigação da paternidade só pode ser proposta se estiver estabelecida a maternidade ou se pedir simultaneamente o reconhecimento da paternidade e da maternidade. Penso que percorri quanto à ação de reconhecimento, à ação de investigação da paternidade, as questões essenciais, espero ter sido clara. Iremos abordar noutras sessões outros temas desta jurisdição de família e menores. Bem-aja pela atenção.